Começa agora mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Meio Norte, em todo o Brasil, aqui da região do Cariri, com muito carinho. Programa Café com Leite, todos os domingos, sempre levando boas informações para você. E hoje o meu convidado aqui na minha companhia, para se deliciar do meu cafezinho e lhe manter muito bem informado sobre os cuidados que nós devemos ter sobre incêndios de pequeno, médio e grande porte, eu tenho a honra de receber aqui em nosso programa o Coronel Valdiano Luiz, ele que é comandante do Corpo de Bombeiros da região do Cariri, interior do Ceará, mais precisamente em Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. E é assim que nós começamos o programa Café com Leite de hoje, com o nosso convidado, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui na região do Cariri, o Coronel Valdiano Luiz. Coronel, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disponibilidade em contribuir com a nossa sociedade em todo o Brasil sobre um tema de tamanha relevância. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço o convite e nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento em relação a esse tema que você escolheu, por sinal, um tema muito bem escolhido e abrangente não só a nível de Juazeiro do Norte, aqui na região do Cariri, mas abrangido para todo o Brasil. Coronel, uma das coisas que eu sempre digo, repito, insisto e falo várias e várias vezes e eu não vou me cansar, é de que eu sou fã do Corpo de Bombeiro, não sou fã especificamente do Coronel Valdiano, é do Corpo de Bombeiro em si, dos profissionais, do trabalho brilhante que exercem, e isso fica aqui logo as minhas considerações sobre o tema, e eu defendo o Corpo de Bombeiro enquanto instituição, enquanto cuidadores de vida. Eu diria até assim, aí são palavras minhas, né? Então fica aqui logo esse meu sentimento de dizer sobre o Corpo de Bombeiro, que não se restringe aqui, é em todos os lugares que eu estou. Coronel, nós vamos falar sobre esse tema que é incêndios. Incêndios, nós temos uma cidade, eu não vou falar cidade, eu vou falar, nós temos uma região já muito avançada, digamos assim, e o tema incêndio ainda... eu acho que ainda não foi aceito ou absorvido pela população de um modo geral, não apenas nas residências, mas na classe empresarial. O senhor acha que já foi? Inicialmente eu queria agradecer pelas suas palavras, né? As palavras de gratidão ao Corpo de Bombeiros e dizer que a instituição Corpo de Bombeiros ela é a instituição mais creditada hoje no nosso Brasil, né? Ou seja, que legal, né? Isso para a gente é motivo de orgulho. E como o tema hoje é incêndio, é um tema bastante abrangente, eu tenho algumas informações importantes, não só para pessoas comuns, mas para empresários, né? Exemplo, a gente sempre informa, principalmente a um empresário que vai abrir sua empresa, que ele busca o Corpo de Bombeiros para pegar, né, todas aquelas dicas de segurança. Hoje já é lei, todos os municípios do estado do Ceará, ao abrir o comerciante, ao abrir uma empresa, ela tem que ter um certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros para saber como é que está a situação de segurança, né? Certo. Quando a gente fala certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, esse certificado de conformidade é exatamente como se fosse um habite da prefeitura, sim, né? Só sim. que é voltado à parte de incêndio. Certo. Então, é importante o cliente, né, quando for abrir uma empresa, ele buscar orientação de um profissional, né, e buscar o Corpo de Bombeiros para regularizar a situação dele. Sim. Porque assim, a gente acredita que o incêndio só acontece na casa do meu vizinho, nunca acontece na nossa casa. É como um acidente, só acontece no carro dos outros. Isso. Então, assim, é importante esse nosso assunto? Claro que é. Ou seja, nós temos diversos cuidados, né, diversos cuidados preventivos para que a gente possa evitar o incêndio. A gente costuma sempre dizer que o acidente e o incêndio acontece onde faltou a prevenção, né? Então, é importante esse assunto, você desde já está de parabéns por ter levantado esse assunto, né? É importante saber que toda empresa, né, comércio, edificações multifamiliares que tenha uma área superior a 750 metros quadrados, obrigatoriamente ela tem que ter projeto de incêndio, feito por um profissional habilitado
ou um arquiteto, ou um engenheiro civil, entendeu? Para que esse projeto ele seja analisado junto ao Corpo de Bombeiros e logo em seguida seja executado. O que seria a execução? Existe o projeto de incêndio que a pessoa busca o bombeiro para fazer esse projeto, aliás, busca um profissional habilitado para fazer esse projeto. Esse projeto vem para nós, bombeiros, analisarmos. Ao ser aprovado, o comerciante ou o empresário, ele vai executar esse projeto. Certo. Após a execução desse projeto, é feita uma segunda vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Chama-se vistoria técnica. O bombeiro vai até lá, observa se toda a edificação está segura conforme o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. A partir daí é que a gente fornece o nosso certificado de conformidade, né, de incêndio. Ou seja, com segurança. Com né? segurança. Agora, nós temos uma certa dificuldade, no meu ponto de vista, contador que sou, coronel. Veja só, uma edificação nova já se adequa às regras do Corpo de Bombeiro, né? Mas, por exemplo, as construções antigas, o que fazer? Pronto, as construções antigas, essa é uma pergunta muito interessante. As construções antigas, ela vai se adequar às normas da época. Certo. Entendeu? Certo. É possível? Sim. Um exemplo, digamos que hoje nós temos uma construção, o senhor vai abrir uma empresa, vamos falar de edificações multifamiliares, Certo. um prédio onde moram pessoas. O senhor vai abrir hoje em 2026. Então é claro evidente que toda a sistemática, todas as regras vai ser pautadas nas normas atuais. Perfeito. Mas digamos que o senhor tenha uma edificação com 50 anos atrás. Só que 50 anos atrás já existia preventivos contra incêndios, só que não tão evoluídos quanto os de hoje. Então, o que é que o bombeiro vai sugerir, né? Você vai dar entrada na documentação, o bombeiro vai pegar os requisitos da época, vai adequar você aos requisitos da época para você ter o mínimo de segurança e vai contemplar com mais algumas coisas que você pode facilmente regularizar o seu estabelecimento. Certo. Essa é a nossa função. E faz algumas acomodações ali e tal. Isso. Tanto que mantém a segurança. Engraçado que muitas vezes a gente prevê, os cuidados, nós que somos fora da segurança do bombeiro, a gente imagina uma coisa, mas o senhor falando e eu me lembrando, a segurança, na verdade, além do patrimônio, mas em especial de vidas, né? Não é nem tanto o patrimônio. Patrimonial também, eu diria como segundo plano, mas os cuidados, acima de tudo, com a vida das pessoas, né? Porque um comércio, por exemplo, um edifício que é multifamiliar, quantas pessoas nós não temos ali, né? É importante eu deixar bem claro também que, além dos preventivos contra incêndio, que os estabelecimentos comerciais e as unidades multifamiliares é obrigatório hoje ter, né? O importante também é o pessoal saber usar esse equipamento. Sim. Porque sim. não adianta você ter um carro todo tecnológico, um carro super avançado, com toda a tecnologia do mundo. Tem uma Ferrari e não sabe dirigir. E você não sabe dirigir. Entendeu? Nesse instante nós estávamos conversando que em alguns estabelecimentos tem extintores de incêndio, mas as pessoas não sabem nem como usar. Sim. Naquela época, em algum tempo atrás, era obrigatório o extintor de carro, né? E hoje agora só é obrigatório para veículos, digamos que comerciais, né? Ônibus, que trabalha com o comércio em si, né? E muita gente ainda não sabe usar. Então é importante, se faz necessário também, as pessoas terem a curiosidade, então buscarem profissionais habilitados para também saber usar. Porque não adianta. Não adianta ter e não saber você usar. ter o equipamento. É ter o carro na garagem e não saber dirigir. Pronto. Né? Exatamente. Tá certo. Detalhe importante esse, inclusive lá na minha empresa, coronel, eu contratei um cidadão que tem uma empresa que faz esses trabalhos de projetos e tal, para a gente fazer uma simulação. Agora eu vou aproveitar e fazer também uma pergunta. Nós vamos fazer uma simulação de um incêndio. E eu lhe pergunto, eu preciso comunicar ao Corpo de Bombeiro? Aí eu já estou aproveitando, viu, a oportunidade. Eu preciso comunicar ao Corpo de Bombeiro? Depende muito. Por exemplo, se você vai envolver muitas pessoas... Só a equipe de trabalho. Então, pronto. Então, assim, vamos lá. Se você vai envolver, por exemplo, o shopping vai fazer uma simulação de incêndio, né, que é um equipamento privado, mas é frequentado por várias pessoas. Certo.
né? Ou seja, naquele momento onde vai haver aquele treinamento, aquela simulação, com certeza ele vai impactar muitas pessoas que ali estão. Sim. Então, é importante avisar as pessoas que vão adentrar o shopping que vai haver aquele treinamento, uma simulação, um toque de sirene onde vai identificar um incêndio, e também é importante avisar para o bombeiro. Por quê? Imagine, por exemplo, você vai fazer uma simulação, aí liga um alarme lá e todo mundo, ninguém tá sabendo que você vai fazer aquela simulação de incêndio. Aí as próprias pessoas que estão ali ligam, vamos ligar para o bombeiro, entendeu? Se o bombeiro, é claro, evidente, já tiver avisado, vai informar, não, eu já fui avisado, mediante ofício, que aqui vai haver uma simulação assim, de tal hora, em tal local, então, numa praça de alimentação, ou seja, é importante. Certo. Quando envolve muita gente, é importante. É legal, não, mas eu farei isso, porque eu gosto de fazer a coisa e eu quero servir de exemplo, sabe? Sim. Eu quero usar na minha empresa, nós temos hoje, em média, 40 pessoas e fluxo de pessoas que vêm e tal, então eu vou comunicar e eu quero usar isso como exemplo para os meus clientes da contabilidade. Eu vou chegar e vou dizer, olha, eu fiz isso aqui, faça aí também. Na medida do possível, cada um faça a sua, né? Para fazer depois que acontecer. Não. Não faça mais, não. Deixa que o bombeiro faz, que é apagada. Lamentavelmente, o brasileiro tem aquela tradição de só fechar a porta quando ele é roubado. Quando ele é roubado, Então, assim, só sendo repetitivo, o incêndio, né, e o acidente só acontece onde falta a prevenção. E hoje, até nos cuidados com a saúde, a gente fala tanto em prevenção, né? Prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de próstata, prevenção enfim, de A, de B, de C, tantas cores já tem o ano aí, né? Isso. Mas por que não fazer também, nesse quesito da segurança, né? Contra incêndio? Eu acho que... Isso. Por isso que eu disse lá no início que eu sou a favor, sou admirador do Corpo de Bombeiro, não quero nunca precisar, se Deus quiser. Isso é importante, nunca precisar do bombeiro. É igual a seguro, eu não pago seguro, não quero nunca usar. E nem plano de saúde. Nem plano de saúde, não quero usar, não tem pressa, pode deixar lá. Nós estamos, só aproveitando a grande audiência do seu programa, nós estamos nos aproximando de uma Semana Santa, um grande feriado, né? Que estatisticamente, na Semana Santa, por números que já foram apurados nossos, referenciais, né? Morrem mais pessoas do que no próprio Carnaval. É mesmo? Agora, por quê? Normalmente, na Semana Santa, os mananciais já estão cheios, né, por conta das fortes chuvas. As pessoas vão se limitar ali a tomar banho naqueles mananciais, muitos deles não sabem nadar, ou muitos vão beber, né? Aí acontece o quê? Acontece o afogamento. Então, é importante a gente fazer essa observação e pedir para que as pessoas, nesse período da Semana Santa, se cuidem, né? Sejam comedidas. Vamos vencer as estatísticas do Carnaval? Exatamente. Pronto, olha aí, vamos vencer, né? Uma competição, vamos vencer, vamos evitar. E a gente sabe também que, nesse mesmo período, existem as fortes chuvas, né? Existem aquelas pessoas que vão pular nas pontes, né? Nos riachos, muitos não sabem nadar porque estão, sei lá, digamos que estão sob efeito de bebida alcoólica, né? Sim. Vão tentar atravessar uma passagem molhada, quando ela está molhada, bem chuvoso. Bem molhada, né? No seu carro, na sua moto, correndo o risco, então, de ser arrastado pela correnteza. Então, são cuidados simples que, se você tiver um pouco de prevenção, você vai evitar que o mal maior aconteça com você e com as pessoas que você realmente convive. Conversando aqui com o Coronel Valdiano Luz, ele que é comandante do batalhão do Corpo de Bombeiro aqui na região do Cariri, no interior do estado do Ceará. Eu tenho a honra de tê-lo aqui no nosso programa. Eu vou oferecer... Produção, tem um cafezinho aqui para o meu convidado? Vamos preparar um cafezinho? Produção, obrigado pelo cafezinho aí, Coronel. Nada mais justo do que tomarmos um cafezinho com leite, né? Por favor, vamos tomar um cafezinho. Quer conhecer um pouco mais sobre segurança em incêndios de médio e grande porte?
Fique ligado. O Coronel Valdiano promete ficar no próximo bloco e tem muito mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite aqui pela Rede Meio de Comunicação. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha em todo o Brasil, todos os domingos às 23 horas, aquele compromisso você já sabe, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho e uma boa informação. Meu convidado de hoje é o Coronel do Corpo de Bombeiro, comandante... Corta aqui, eu vou para cá. Meu convidado de hoje... Ele é comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, o Coronel Valdiano Luiz. E eu tenho apoio, gente, da Lei de Marcas e Patentes. A Lei de Marcas e Patentes registra sua marca, sua patente, seus direitos autorais, sua música, sua canção, o seu mascote. Criou, idealizou e não registrou, não é dono. Olha, se você tem um veículo, Detran, você deve registrar. Se você tem uma empresa, junta comercial e os órgãos acessórios, aí, os órgãos interligados. Se você tem um imóvel, você registra no cartório de imóveis. Se você criou, idealizou e não registrou a sua marca no Ministério da Economia através do INPI, você não é proprietário. Eu vou indicar uma empresa para você que registra sua marca no Brasil e no exterior. Leite, Marcas e Patentes. Entre em contato com a nossa equipe de profissionais através das nossas redes sociais e faça bons negócios. Eu garanto, eu assino embaixo, Leite, Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Então, Coronel, o senhor falou num tema importante lá no primeiro bloco, que é essa questão dos cuidados. Vai abrir a empresa, eu tenho o certificado de conformidade, porque sou obrigado. A lei me obriga, eu vou ter. Mas, na verdade, eu nem queria. É assim que acontece, viu? Quando eu sou contador e digo isso. Tem porque é obrigado. As pessoas não têm porque esquecem o quesito prevenção. Esquecem o quesito cuidados. Quão importante foi a sua fala quando o senhor disse todos deveriam, antes de constituir a empresa, porque é tão bonito, olha, a gente vê uma loja, aí ele faz toda aquelas armações das gôndolas, fica tão bonito, espelhado, cheio de luz e tal. O lugarzinho a marcação do extintor não tem. E quando tem caixa aí embaixo, tem produtos e etc. Inclusive, é um ato proibido, né? Deixar objetos ali naquelas marcações. Exatamente. Os extintores de incêndio, assim como as caixas de incêndio com as suas mangueiras e esguichos, elas devem ficar em locais visíveis, né, e desobstruídos. Significa dizer o quê? Que não deve ter nada, nenhum objeto que impeça, né, na hora de um incêndio, que a pessoa localize e utilize aquele equipamento. Muitas vezes as pessoas pecam sobre isso, mas o Corpo de Bombeiros ele está aí para fiscalizar. Certo. Outra coisa, a fiscalização ela faz parte, né, principalmente em relação ao Corpo de Bombeiros. Atualmente nós estamos fazendo a fiscalização a nível estadual. Certo. Todo o bombeiro está fiscalizando a nível estadual todos os estabelecimentos comerciais. Se você ainda não recebeu a visita do Corpo de Bombeiros... Vou receber. Pode ter certeza que vocês vão receber. Tá certo. Então, assim, a gente tem sempre o lema que a prevenção, a gente evita acidentes e incêndios. É isso? Então, assim, é importante que as pessoas se conscientizem em relação a isso e tirem aquele bloqueio que você investir em segurança é prejuízo. É despesa, é prejuízo. Não, é um investimento. Né? Você pode salvar vidas e patrimônios. Sim. Se você investir na segurança, você vai salvar vidas e patrimônios, inclusive a sua vida e das pessoas que você ama. Então, assim, as pessoas têm que voltarem um olhar para esse aspecto. Poxa, mas é porque eu só quero ganhar, né? Infelizmente, nós temos essa cultura de só ganhar. E quando a gente tem uma perca, até se lamenta por que aconteceu comigo, porque eu pensava que só acontecia com o meu vizinho. Desse jeito. Lamentavelmente, essa é a realidade de muitos. Mas, assim,
é importante que as pessoas fiscalizem. O nosso maior fiscal o nosso maior fiscal, o nosso maior cliente, são as pessoas que observar alguma irregularidade, liguem para o Corpo de Bombeiros, façam uma denúncia no 193, pode ligar, a gente vai registrar, não precisa nem se identificar, a gente vai registrar a sua denúncia e vai até lá. Certo. Justamente, o nosso objetivo não é multar, não é prender, não é fechar. É o quê? A gente fazer com que aquele estabelecimento ele volte a oferecer o mínimo de segurança para aquelas pessoas que trabalham lá, dependem daquele trabalho, e as pessoas que transitam nesse trabalho. Coronel, é comum, por exemplo, eu abro aqui a minha loja. Aí, os velhos, tradicionais, inesquecíveis puxadinhos. É impressionante. Aí eu fiz uma sala aqui vizinha, aí eu puxei aqui um banheiro aqui de lado e quando o fiscal do bombeiro chega lá, está totalmente diferente do início. Né? Sempre que eu fizer uma modificação, eu devo comunicar ao Corpo de Bombeiro. Sim, claro. Principalmente quando a tua empresa tiver mais de 750 metros quadrados. Por que eu digo isso? Porque é uma preocupação pela área construída. Certo. Acima de 750 metros quadrados, obrigatoriamente, por lei, tem que ter um projeto de incêndio. Certo. Digamos, por exemplo, que você tem uma empresa hoje com exatamente 800 metros quadrados. Você levou até ao bombeiro, através de um profissional, como eu falei, o arquiteto, o engenheiro, o bombeiro aprovou aquele seu projeto, você executou, o seu estabelecimento comercial está ok. Aí vem o tal do puxadinho. Eu vou construir mais 100 metros, mais 200 metros. Então, assim, é importante que quando você fizer essa atualização no teu estabelecimento, você leve também para ser analisado no Corpo de Bombeiros. Para quê? Porque se precisar de mais preventivos contra incêndio, o bombeiro vai te auxiliar nisso aí. Certo. Entendeu? Não tenha o profissional bombeiro como um inimigo. E sim como um aliado. Como um aliado. Né? Um grande aliado. Um grande aliado, diga-se de passagem. Só complementando a sua fala, hoje nós não temos muitos incêndios em Juazeiro, nós não temos muito incêndio em Juazeiro, Crato e Barbalha, que é o Triângulo Cajubá, justamente pela fiscalização do Corpo de Bombeiros. Porque hoje é adotado, principalmente nesses 3 municípios, que é os municípios chaves aqui da região do Cariri, Crato, Juazeiro e Barbalha, né, que são os maiores, sim, onde aglomeram o maior número de pessoas, já estão irmanados com a gente que qualquer construção, qualquer nova construção, principalmente construção comercial, tem que buscar primeiro o Corpo de Bombeiros para se regularizar, para depois receber o habite da Prefeitura de Construção. Olha aí. Então, isso é importante. Então, isso faz com que a gente diminua o número de incêndios. Há incêndios? Mas é claro, evidente que estatisticamente, bem menores do que se... eu tenho observado isso. Eu estou envolvido no processo. Eu tenho 40 anos de contabilidade, sabe? E eu tenho observado isso, tem reduzido bastante aqueles de maior proporção, quando eu digo que mais visíveis, os de pequeno porte que a gente não enxerga, nem tanto, porque não chega até a gente, né? Mas esses que envolvem o lado comercial, eu tenho observado que, graças a Deus, não tem acontecido aqui. Que bom, né? Que bom, que bom. E que continue. É um fruto de uma conscientização de um trabalho, né? Sim, um conjunto. Sim. Então, mas isso não quer dizer que eu possa ficar tranquilo e esquecer, não, né? Não, muito pelo contrário. Esse detalhe é importante. Tá tudo bem, eu vou dormir um pouquinho. Não pode fazer isso. Tem que estar sempre vigilante, sempre atento. Vigilante, E quando eu enxergar alguma coisa, de certa forma, o senhor falou aí, se é meu funcionário, ele vai ficar com medo, né, de ser demitido, de ser punido, porque ele vai me denunciar. Mas toma a iniciativa porque ele está defendendo os colegas, está defendendo o patrimônio, né? Ele não está prejudicando a empresa, ele está contribuindo, né? Está contribuindo de forma direta. De forma direta. Porque ele lá vai e faz a denúncia. Mesmo que essa denúncia seja... corre o risco do emprego dele ou de ser punido, né? Exatamente, mas assim... Mas se o empresário for consciente... É porque assim, Coronel, uma coisa que eu sempre digo. As pessoas, por exemplo, eu como sou contador, eu insisto, para ser advogado, eu estudo 5 anos e o resto da vida. Para ser médico, 6 anos e o resto da vida. Para ser engenheiro, 4, 5 anos e o resto da vida. Enfim, e etc, etc. Para você ser um empresário, você tem o dinheiro, eu tenho a ideia,
e eu abro um negócio ali, uma loja de confecções e vou vender. E já penso, inclusive, que a apurada é lucro e já compro um carro na outra semana. E na inauguração eu vendi bem. É comum isso. Não é para ser assim. A lógica e as estatísticas mostram que não é para ser assim. Eu deveria pelo menos estudar um ano, saber o que é tributo, saber o que é custo, saber o que é segurança, saber o que é mercado, comércio, para poder eu começar o meu negócio. Fazer uma análise de mercado, saber se é viável o meu negócio. De repente, é só porque eu achei bonito e vou botar. Não é bem assim. Mas não acontece isso. Aí entra o quesito da segurança. Eu não vou fazer porque não estava aqui no meu relatório de abrir a empresa. Precisava disso aqui, né? Exatamente. Não estava aqui no meu checklist aqui, eu não teria que me preocupar com segurança, né? Aí é que é importante. Se você não coloca esse quesito de segurança, existem 2 fatores negativos. O primeiro, você não consegue abrir empresa, atualmente pela legislação estadual. Sim. Né? Você não consegue abrir empresa se você não tiver a certificação do Corpo de Bombeiros. Né? E segundo, você corre o risco de quê? De pôr em risco o teu patrimônio, você e as pessoas que te rodeiam. Pois é. Depois é que é o principal. Principal. É o principal, são as vidas. São as vidas, é. Outro dia eu contratei uma empresa de segurança do trabalho. E eu pensei, eu sou contador, eu insisto, e eu pensava que eu estava tudo maravilhoso na minha empresa, estava tudo ótimo no quesito de segurança do trabalho. Rapaz, ele me fez um relatório de tanta coisa que eu tinha errado. Você ficou desmotivado. Não, eu olhei assim, eu digo, mas não é possível, isso aqui não é da minha empresa, tu arranjou isso aqui de outro local, tu copiou de algum, não é possível uma coisa dessa. Mas ele viu tanto detalhe de fio, de tomada, de lixeiro ali, de, sabe, pequenos detalhes que no dia a dia eu não vejo, eu não via. Diga-se de passagem, eu não via, né? E eu digo, mas rapaz, pelo amor de Deus, olha só. Aí, resultado, ele disse, olha, você tem... E me deu uma tabela, você tem até mês tal para resolver isso, para isso, para isso, para isso. E eu fui consertando e tal, até que me acomodei dentro do projeto. Mas que legal isso, né? Importante. Na hora me impactou. Mas um cabo daquele, ele foi dizer, olha, se isso aqui, se um funcionário trisca o dedo aqui, ele morre, tu tá ferrado. Aí ele começou a me mostrar. Isso aqui, se tu acontece um negócio... Olha só. E o que me custou foi só um quesito de observação, que eu, como empresário, eu não observei isso. Então, no quesito de segurança, no quesito de prevenção de incêndio, também. Eu não sei de que adianta ter tantos extintores se eu não sei o que serve para A ou para B, para que é que serve, para água ou para papel ou para alguma coisa. Tem que ter essas distinções, né, Coronel? Exatamente. Todo extintor ele tem as suas características, né? E para onde é que você vai utilizar. E voltando à questão da sua surpresa, né? Não é só sua, não. Muitos têm esse mesmo sentimento. Acha que a sua empresa está funcionando muito bem no quesito de segurança e quando chega um profissional habilitado para fazer um relatório, você se depara com essa triste realidade. É desse jeito mesmo. Muita coisa você precisa fazer. Mas isso tudo em prol da segurança. Sim. Ainda bem que você foi um empresário sensível que passou a acreditar naquele profissional que você contratou e passou a seguir as recomendações e no final deu tudo certo. Sim, lamentavelmente, ainda existem pessoas que quando o profissional de segurança vai colocar aquele checklist para ele acha que aquilo ali é exagero. É besteira. É besteira, né? Aí, de repente, acontece um sinistro, aí ele vai dizer, poxa, ia me custar tão pouco se eu tivesse ouvido aquele profissional. Hoje eu não estaria com uma mão na cabeça e perdido todo o meu patrimônio, e talvez até a vida de alguém que ele não quisesse perder. E lembrando que nós temos tantos exemplos de grandes empresas aí que a nível nacional aconteceram, né? Que mortes e mais mortes, e os empresários respondendo por aquele ato, né? Por aquela falta de cuidado, de prevenção, digamos assim, né? Respondendo, porque as proporções são devidas. Meu negócio é grande, meu negócio é pequeno, eu respondo na minha proporção, né? Tudo natural, mas tudo devidamente com as suas devidas responsabilidades. Exatamente. Independente, eu acho, Coronel, eu ainda sou do tempo que não precisava de lei não, sabe? Precisava de lei não. Tudo bem que a lei talvez nos direcione melhor, né? Porque, por exemplo, eu desconheço
Eu não sou do Corpo de Bombeiro, portanto, eu talvez desconheça alguma forma de uso de extintor, por exemplo, ou como ele deve ficar, altura, tem até altura, Tem, né? tem altura. E a marcação e tal. Marcação. Outro dia eu fiz a marcação lá num espaço pequeno. Meu funcionário chegou e disse: o senhor está errado. Eu digo: pois me corrija. Disse: olha, tem que ser 1 metro assim, 1 metro assim, 1 metro Metro assim, por metro. 1 metro por metro e tal. Eu digo: mas rapaz, parabéns. Pois vamos fazer aqui? Correto, eu não sabia. E realmente, eu não sabia que era 1 metro quadrado quando ele veio me corrigir. E de repente a gente, pronto, tudo bem, não me custou demais. Nada. Né? Praticamente nada. E são essas coisas que precisam ser ditadas, e a educação, acima de tudo, precisa ser sempre reforçada, né? Só reforçando que o senhor acabou de colocar, a questão do extintor de incêndio, como eu falei, ele tem que estar num local de fácil acesso, visível aos olhos de todas as pessoas que entram, ele tem que estar sinalizado, tem que estar a uma altura máxima de 1,60 m e no piso dele também tem que estar sinalizado de 1 metro por 1 metro. Uhum. Né? Ao grande X da questão, além de ter esse equipamento, um dos equipamentos de segurança, se faz necessário que as pessoas que transitam, que trabalham nessa empresa, elas saibam utilizar esse extintor de incêndio na hora de um princípio de incêndio. Coronel, mais um cafezinho, né? Segundo bloco, muita conversa. Nada melhor do que uma água e um cafezinho. Produção, temos um cafezinho aqui para o meu convidado? Produção, obrigado aí pelo cafezinho, Coronel. Produção capricha no café. Vamos tomar mais um cafezinho, por favor? Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, os cuidados que nós devemos ter contra incêndios e demais ações desagradáveis por força de circunstâncias alheias aos nossos desejos? Fique ligado, Coronel Valdiano vai continuar com a gente. No próximo bloco tem mais para você. Rede Meio Norte de Comunicação, programa Café com Leite. TV Meio Norte, programa Café com Leite, domingo maravilhoso. Você que continua ligadinho no nosso programa, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que, se você tomou a iniciativa de não descansar, de não dormir agora, assistindo o Café com Leite, então você vai passar uma semana, eu tenho certeza, seguro, tranquilo, com muitas informações do quesito segurança, prevenção de incêndios, com o nosso convidado de hoje. Então isso é muito importante. E todos os domingos, aquele nosso compromisso tradicional das 23 horas, você já sabe, né? Fique ligado, não vá dormir sem o cafezinho com leite. Meu convidado de hoje, ele é coronel do Corpo de Bombeiro Militar. O coronel Valdiano Luz, aqui no programa Café com Leite, na Rede Meio Norte de Comunicação. Eu não posso deixar de falar para você que você deverá sim, pensando em visitar o estado do Ceará, eu te convido, vem para cá. Aqui, olha, conforme as informações do nosso convidado, o coronel falou, o número de incêndios vem reduzindo cada vez mais, vem diminuindo cada vez mais. Isso representa o quê? Segurança para você vir aqui na região do Cariri. Nós temos uma Chapada do Araripe, que é um espetáculo. Olha, eu não sei, eu vou até depois perguntar ao coronel como é que... Mas eu acho que não é o Corpo de Bombeiro, eu acho que é a Polícia Ambiental que cuida lá. Mas espetacular, nós temos aqui o Museu de Fósseis. Fósseis, sim, aqui na região do Cariri. E nós temos nosso querido, quem? Padre Cícero. Vem para cá, vem conhecer o Juazeiro do Norte. E agora, outro dia eu recebi uma reclamação porque eu disse que o teleférico que o governo do estado instalou aqui em Juazeiro do Norte para você subir até a Serra do Horto, é mais moderno, mais bonito, mais confortável do que o do Rio de Janeiro. Me ligaram do Rio de Janeiro, nos assistiram lá, me ligaram dizendo que eu estava mentindo. Eu não estou mentindo. Você vem para cá e confere. Eu já fui aí e já conferi. Você vem para cá e confere. Nossa, é confortável, tem um atendimento. Gente, olha, vocês não imaginam o atendimento do pessoal lá do teleférico. E o conforto, e a vista? Aí você chega lá nos pés de Cicim,
do velho querido Padre Cícero Romão Batista, faz as suas orações, conhece o Juazeiro e volta, deixa seu carro aqui na base e volta novamente no bondinho. Gente, não sei. Agora, você fazer tudo isso e você precisa de um lugar confortável para você descansar, repousar, aí eu indico Hotel Café com Leite. Este sim te oferece segurança, café da manhã maravilhoso, e um apartamento com um ar-condicionado, com uma cama queen, né, produção? A cama é queen, é uma cama diferente, aí, bem confortável aí para você dormir. Estão me reclamando que as pessoas dormem e não querem no outro dia levantar cedo, perdendo o café da manhã porque está confortável demais. Ó. Venha nos conhecer ou nos conheça através das redes sociais. Hotel Café com Leite, é a sua casa fora de casa. É aqui em Juazeiro do Norte, nós estamos de braços abertos esperando por você. Coronel, nos blocos anteriores, nós falamos em prevenção, nos cuidados, inclusive no funcionário, né, ou qualquer cidadão que observar algo errado, que faça uma ligaçãozinha e comunique para que haja um cuidado preventivo do Corpo de Bombeiro no quesito fiscalização. Eu acho isso extremamente importante. Mas tem um detalhe que eu queria levantar aqui. Na ocorrência. Outro dia, conversando com um amigo, e ele disse, Leite, as pessoas, em caso de incêndio, não morrem, digamos, de queimadura. A maioria morre asfixiada, né? A fumaça. E eu te pergunto, o que fazer? Porque, na verdade, a tendência é correr, né? O que fazer o cidadão ou o trabalhador, as pessoas que estão participando ou inseridos num incêndio, por exemplo? Como você bem colocou, hoje, os grandes incêndios, principalmente em ambiente fechado, o cidadão morre não só por gravidade das queimaduras em si, e sim pela intoxicação da fumaça. O que fazer no ambiente se você se depara num ambiente que nem esse? Primeiro, a regra geral é você tentar escapar de forma segura, com segurança. Agora, como tentar escapar de forma segura se o ambiente, normalmente no ambiente de incêndio, você só vê o clarão do fogo e esse ambiente automaticamente fica sem energia, sem luz elétrica, ou seja, não vai te dar uma direção para onde você fugir. Certo. Então, assim, com o projeto de incêndio é aplicado todos os preventivos, inclusive as rotas de fuga para onde você vai fugir, para onde você deve sair, ou seja, existe uma sinalização de emergência que vai direcionar para onde o cidadão tem que ir de forma segura. Certo. Digamos, por exemplo, que... Então não é uma despesa comprar aquelas plaquinhas, não, né? Não. Aquilo ali é um investimento, e um investimento muito significativo no quesito de segurança. Ela fica luminosa quando tem uma ocorrência? Quando existe a falta de energia, aquelas plaquinhas, elas ficam luminosas. Dá para você verificar a saída. Que rumo deve tomar, né? Mas vamos colocar aqui uma situação hipotética, onde um ambiente confinado, um ambiente fechado, está pegando fogo e você não conseguiu sair. Primeiro, a gente recomenda que você não vá tentar combater o incêndio se você não tem equipamento para isso. Certo. E se você não tem nenhum treinamento para isso. Você vai ser só mais uma vítima. Então, o grande sucesso da missão é você tentar escapar daquele ambiente. O que a gente recomenda? A fumaça, ela é mais leve do que o ar, então ela tende a subir. Certo. Então, existe um ambiente naquele local que você pode respirar um pouco, que é abaixado. Você sai ali rente ao chão, de preferência você coloca uma blusa como um filtro, uma blusa de preferência de malha, mas se não tiver, vai de qualquer jeito, né? E se você tiver ainda a oportunidade de colocar água naquela blusa para fazer um filtro maior, você coloca e você rasteja até aquela saída. Legal, né? Quer dizer que se houver um incêndio fumaceiro lá, eu me agacho e saio me arrastando. Sai se arrastando até você se livrar daquela situação de risco. Por baixo não tem fumaça, isso, né? Tem, mas ainda em menor quantidade, numa capacidade que você ainda pode respirar e sair dali com vida. Sim, né? sim. E nunca se aventurar realmente a tentar combater o incêndio se você não tem um extintor, se você não tem uma rede hidrante. Né? O que é que a gente sugere? Liga para o Corpo de Bombeiro, que é o órgão
mais competente para apagar esse incêndio. Mas a gente não quer que isso aconteça. Sim. Para que esse, que seria o último estágio, não aconteça, a gente tem que trabalhar exatamente na prevenção. Certo. Mas me diga uma coisa, aquele quesito, eu sempre me lembro do avião que diz assim, primeiro coloque a máscara, depois nas crianças, nas pessoas com comorbidade e tal. Primeiro em você. Primeiro em você, desculpa, né? Você. Depois na criança, né? E no quesito de incêndio? Porque eu vou querer socorrer meu filho ou as crianças que ali tiverem. Eu não vou me preocupar em me agachar aqui. Eu acho que é impacto do momento, né? Isso, é muito de momento. Eu costumo sempre dizer o seguinte, quando você sabe o que fazer, mesmo você não sabendo tecnicamente o que fazer, mas você num grande incêndio, você consegue manter a calma, então os pensamentos eles começam a fluir de forma que existe uma possibilidade, uma chance maior de você escapar. Certo. A gente sabe, por exemplo, que existem pessoas que têm pânico de ambiente fechado, têm pânico de escuro, né? Então, recomenda-se você, em primeiro lugar, manter-se calmo para que você possa salvar você e as outras pessoas. Detalhe importante esse, né? Que muitas vezes a gente não atenta, independente de ser criança ou não. Se você não tiver condição... Bom, se você não tem conhecimento técnico para apagar o fogo, por exemplo, Isso. Né? Mas você tem capacidade de salvar alguém, o faça se tiver segurança. Segurança, pronto. O requisito principal é segurança. E eu esqueci um outro detalhe também importante, que assim, fogo, ele é devastador. Se você se deparar, um exemplo, se você se deparar com um fogo, né, e o fogo está bloqueando aquela saída, se você entrar em desespero, fatalmente você vai ser mais uma vítima. Porém, se você tiver meios de ter um cobertor, né, e você conseguir ensopar esse cobertor, você sabe onde é a saída, você se veste com aquele cobertor ensopado de água, você mira a saída e sai. As chances de você sobreviver aumentam. Agora, tudo isso é o quê? Além do conhecimento, é você conseguir se manter calmo. Sim, em pânico não faça isso, não. Em pânico você não faz nada. Em pânico você vai ser só mais uma vítima. Então, assim, existem diversas técnicas, diversos cuidados que no momento de sinistro você pode utilizar para se salvar e salvar outras pessoas. Mas o grande vilão de tudo isso é porque normalmente as pessoas não conseguem se manter calmas. Um detalhe importante, quando está ocorrendo um incêndio em um ambiente, por exemplo, comercial ou familiar que seja, existe uma preocupação com os vizinhos confinantes, que são os vizinhos, né? Os vizinhos, o que fazer? Meu vizinho aqui está pegando fogo, o que é que eu faço? Pronto. Eu vou querer proteger meu patrimônio. Pronto. Não tem muito o que fazer. Saia de o que você tem que fazer é sair e resguardar a sua vida e a vida da sua família. O que tem que fazer de verdade é ligar de imediato para o Corpo de Bombeiros e o bombeiro vai saber o que fazer. Mas nesse caso específico, não tem muito o que fazer. Se a casa do vizinho está pegando fogo, você pode salvar alguns bens ou algumas pessoas e você se aventurar a fazer isso e de repente, no calor das emoções, você escorrega e cai, você vai ser mais uma vítima. Esqueça pequenos detalhes, né? Esqueça os pequenos detalhes, porque isso vai poupar a tua vida. Coronel, quando o senhor diz assim ligar, existe um telefone que eu acho que é 193, né? Isso. 193. 193. Esse 193 é em todo o Brasil? O bombeiro é 193 para todo o Brasil. Esse número é compartilhado, assim como a Polícia Militar é 190 para todo o Brasil. Então, assim, aqui no Ceará não é diferente. Você liga 193, né? E vai cair diretamente no bombeiro. Né? Lá existe um órgão que é a CIOPS, é um órgão centralizador, mas quando você liga o 93, quem vai atender é um atendente do bombeiro e vai filtrar a tua ocorrência. Certo. É importante, já que você falou na questão da comunicação com o bombeiro, é importante que aquelas pessoas não passem trote. O que é o trote? É aquela ligação mentirosa, aquela ligação que quem está do outro lado da linha simula um incêndio, simula um acidente, simula um afogamento, um desabamento, e o bombeiro pode ir para aquela ocorrência e deixar de atender uma ocorrência real.
Sim. Eu imagino que deve acontecer muito, né, Coronel? Infelizmente acontece muito. Infelizmente. E eu direcionaria a minha palavra agora para os pais e mães, porque eu não sei, eu não tenho certeza disso, mas eu imagino que crianças devem fazer isso. Né? Adultos também, mas eu digo assim, talvez crianças também, né? Para os adultos, fica aqui a puxada de orelha para não fazer isso, se não proceder à informação. E a orientação para os filhos, né? Para as crianças, né? Pronto. E o segundo ponto seria essa. Já que você não faz e seu filho está fazendo, converse com ele. Oriente, né? Evite. Porque eu acho que uma ligação do 192, do 190, do 192, que é o SAMU, né? SAMU. E 193, que é o... Nós podemos, fazendo uma ligação dessa, pode alguém do outro lado estar chegando ao óbito, porque vocês deixaram de socorrer alguém. Você pode retardar o atendimento de uma pessoa que realmente precisa. Que precisa, né? Porque o Corpo de Bombeiro não está atento exclusivamente a incêndio, né? Não. É um imaginário que se fosse só isso aí, Coronel? O bombeiro ele tem 1001 utilidades. 1001 utilidades. Eu tenho observado. Inclusive, seria temas distintos aqui para a gente conversar, né? O senhor falou em algum momento em afogamento, nos cuidados com a água, o acesso à água aí também, que é um dos trabalhos do Corpo de Bombeiro, né? Acesso até a florestas. Incêndios florestais. Né? Também. Então, tem uma série de então, assuntos importantes. Então, nada que os papais e mamães acompanhem seus filhos e evitem, se assim eles estão fazendo, né? Evite para, de repente, está causando um óbito de alguém pela falta de atenção, né? Mas, enfim, mais cuidados nós devemos ter. E assistindo o programa Café com Leite, as pessoas terão com certeza. E cada um, se aqui a gente conseguir fazer com que 10 famílias, 10 pais ou 10 mães tomem o cuidado de não deixar seu filho ou talvez sua família não fazer essas ligações indevidas. Se for devida, pelo amor de Deus, ligue logo. Mas se você não tem segurança, não tem certeza, não faça. Então, se nós atingirmos um pouco dessa natureza, eu já fico muito feliz. Coronel Valdiano, como o senhor citou, se nós falarmos sobre outras ramificações do desenvolvimento do trabalho brilhante do Corpo de Bombeiro, nós teríamos aí temas aí, programas e mais programas, né? Mas isso implica dizer que não vai faltar a oportunidade do senhor vir aqui tomar um cafezinho comigo. Vai ser uma honra e uma satisfação retornar para o seu programa. Pois vamos aqui tomar um cafezinho, a gente volta lá, tá bom? E você, fique ligado, o Coronel vai continuar com a gente. E as informações também. Rede Meio de Comunicação, programa Café com Leite, muitas informações para você, agora. Só no próximo bloco, cafezinho com o Coronel no intervalo. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo e já estou de volta agora para agradecer o Coronel. Coronel, muito obrigado, levo o nosso abraço fraterno a toda a equipe de profissionais do Corpo de Bombeiro. Temas nós teremos muitos aqui e fica aqui o nosso convite já para em breve o senhor voltar aqui para nós conversarmos mais e eu lhe oferecer o meu cafezinho, viu? Muito obrigado, em rede nacional agora, levando essas informações, me deixa muito feliz, viu? Muito obrigado, Coronel. Eu agradeço o convite, me sinto muito honrado de estar aqui no seu programa mais uma vez. E dizer para você e todos os seus ouvintes que nós estamos à inteira disposição. Muito obrigado. E a você que nos acompanha até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência em todo o Brasil, de norte a sul, do Amazonas até o Rio Grande do Sul e de Fortaleza até São Paulo e Goiás, enfim, em todos os cantos, estamos juntinhos. E aos domingos, às 23 horas. É sempre motivo de alegria ter a sua companhia. Em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá!